Então, aqui na página 152 tem um circuito. Então, você tem várias velocidades. Estão vendo aí? Você tem aí, numa reta, numa curva, bico de pato. Isso aqui é um Interlagos? Não. Sei não. Interlagos. Então, você tem, por exemplo, o S do Seno no Pinheirinho, você tem subida dos boxes. Então, você tem várias velocidades. Estão vendo aí? 280, 166, 235, 320, 104. Ou seja, tem várias velocidades nos pontos da prova. Não estou vendo o S do Seno, está errado isso aqui. Está aqui, S do Seno, 2. Curva do Sol. Então, você tem várias velocidades nos pontos. Você tem que chegar até 323 e tem um aqui com 83. Ele disse que a velocidade média do circuito é 200 km por hora. Quer dizer que em todas as partes do circuito a velocidade sempre foi 200 km por hora, então tem muito cuidado quando vocês viram esse nome média. Então a média é usada em infinitas coisas, várias coisas na matemática, nas ciências exatas. Média, certo? Média é uma medida de tendência. Cuidado com esse nome, tendência. Tendência é o quê, hein? Um advérbio? Não. Não sei o que é, não. Tendência do português. Tendência. Substantivo, será? Não sei. Então, a tendência, uma medida de tendência significa que as coisas tendem aquilo ali, não quer dizer que vai acontecer. Por exemplo, se eu digo que a velocidade média do circuito de Interlagos é 200 km por hora, quer dizer que sempre foi 200? Não. Você vê velocidades aí de 83, é bem menores que 200, no bico de pato. E você vê velocidades acima de 200, aqui na reta oposta, 323 km por hora. Só que a tendência, se você pegar a média de todas as velocidades aí, vai dar próximo de 200 km por hora. É uma medida de tendência. Certo? Então, por exemplo, que eu digo que um circuito tem uma velocidade média de 200 km por hora. E no outro circuito, a velocidade média é de 100 km por hora. Isso quer dizer o quê? Que no segundo circuito, talvez tenha mais curvas. Não é verdade? Você já vai imaginando, opa, se a velocidade média de Interlagos é 200 e lá do GP da China, por exemplo, é 120, opa, esse GP da China talvez tenha menos reta, tenha mais curva. Mais curva faz com que diminua a velocidade. Que se diminui a velocidade do circuito, ele vai diminuir a média, né? A velocidade do trecho. Vai diminuir a média. Então, algumas coisas vocês vão tendo mais ciência quando você tem esse nome média. Se eu digo, por exemplo, que a média da altura dos alunos do oitavo é 1,60 m, todos os alunos têm 1,60 m? Não. Alguns têm mais que 1,60 m, alguns têm menos que 1,60 m. Mas se você pegar a tendência, que se você chegar para um aluno do oitavo, existe uma tendência que ele tenha 1,60 m. Certo? E assim vai. Então, média é uma medida de tendência. Não quer dizer que vai acontecer. Tende a acontecer, não quer dizer que vai. Ok? Na aula passada eu coloquei alguns... Danilo? Na aula passada eu coloquei alguns números para vocês transformarem. De quilômetros por hora para metros por segundo ou vice-versa. Onde é que está, gente? Não. Onde é que está, meu Deus? Diga que eu salvei. Diga que eu salvei. Diga que eu salvei. Graças a Deus. Deixa eu aumentar aqui. Então, espero que alguém tenha feito, mas vamos corrigir. 108 km por hora para metros por segundo. Como é que a gente faz? Para calcular isso aqui, a gente faz o quê? Quilômetros por hora para metros por segundo, nós fazemos o quê? Dividimos 108 dividido por 3,6. Lembrando, isso aqui só funciona rigorosamente para quilômetros por hora e metros por segundo. Se, por exemplo, você tem quilômetros por hora para transformar por metros por minuto, dá certo? De jeito nenhum. Rigorosamente é quilômetro, é hora, é metro, é segundo. Nessa ordem, quilômetro por hora, não pode ser quilômetro por segundo, nem metro por hora. É quilômetros por hora, metros por segundo.
3,6 só funciona aqui, certo? Então, se você divide 108 por 3,6... Paulo, Oi, você não vai compartilhar não a tela? é mesmo? Compartilhar agora. Deve estar chegando para vocês já, já. Quando chegar o PowerPoint, vocês me avisem, certo? Pronto, chegou. Pronto. Então, 108 dividido por 3,6. Lembra lá dos números decimais, vírgula. Pelo amor de Deus, não apaga a vírgula, não, que nem a gente fez no começo do ano, não apaga a vírgula e divide como fosse 108 por 36. É a mesma coisa? De jeito nenhum. 3,6 é um número, 36 é outro. Viu? Então, aí nós temos que igualar as casas. Por isso que a gente faz aquela revisãozinha básica, de matemática básica do sexto ano, lá no começo do ano. Então, vamos dividindo aí enquanto eu coloco no carregador. Então, você iguala as casas e depois apaga as vírgulas. Então, o resultado dessa divisão vai ser o quê? Não confunda divide por multiplica, viu? Sempre de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai o quê? Dividir. Do contrário, metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica. Certo? Vamos lá. Deixa eu duplicar aqui o slide. Não, deixa eu colocar no slide. Esse aqui eu vou apagar, que eu não quero. Só aqui. 108 dividido por 3,6, Danilo está aí, tá? 108 dividido, Danilo, 3,6. Nós temos que igualar as casas, né? Nós temos 108,0. Não, 108. Então a gente faz o quê? Coloca um zero aqui, não é? E apaga a vírgula. Então é 1080 por 36. Agora você divide. Deixa eu ver quem quer entrar. 1080 dividido por 36 dá quanto? A conta de vocês deu quanto aí? Ana Bia Vale. Daqui a pouco faça a chamada. Me lembre, certo? Fazer a chamada. Pronto. É 1080 dividido por quanto, Quanto é que Paulo? deu aí? 1080 por 30, 108 dividido por 36. Por 36. Quando você tem 108 dividido por 3,6, você tem que igualar as casas. Concorda comigo? Como é que você iguala as casas? Aqui nós temos uma casa. Depois aqui não tem nenhuma. Então a gente faz o quê? Adiciona um zero e apaga esse rapaz. Eu acho que é isso mesmo. Então, a resposta da primeira é quanto? 108 dividido por 36, a maioria vai dar 3, mas não é 30. Tá? Se você pegar 30 e multiplicar... Cadê o... Se você pegar 30 e multiplicar por 36, vai dar 1.080. Todo 23,6 vai dar 108. A maioria dá o quê? 3, ó. Mas vai dar certo? 3 vezes 3 é 9. 3,6 vezes 3 dá 108. Como é que 0,6 vai ser absurdo de diferença de 9 para 108? Não pode, né? Então a resposta certa é 30, se você fizer a divisão aqui, 1080 por 36. Ok? Ou seja, 30 o quê? Metros por segundo. Olha a unidade, que está dizendo unidade de muita coisa. 108 km por hora, quer dizer que a cada segundo ele está percorrendo 30 metros. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Certo? Uma hora percorrer 108 quilômetros. Ah, você está percorrendo quantos metros por segundo? No segundo ele está percorrendo 30 metros. Porque é a mesma coisa. Bot level max. É o Wesley, né? Bot level max é Wesley.
Eu vou permitir aqui, porque estava na aula passada. Eu acho que é o Wesley. Depois vocês confirmam comigo, por favor, certo? 7,8 km por hora é a mesma de 30 metros por segundo. Professor, se eu colar 3, está certo? Não pode. Não posso. Não posso dizer que está certo se você colocar 3 metros por segundo. Uma coisa é você andar num segundo 30 metros. Outra coisa é você andar num segundo 3 metros. Concordam comigo? A diferença é de 27 metros. Não é a mesma coisa 3 e 30. Desculpa. A resposta certa é 30 metros por segundo. Ok? Letra B. 20 metros por segundo para quilômetros por hora. Beleza, metros por segundo, quilômetros por hora. Aqui nós fazemos o quê? Pegamos o 20 e multiplicamos por 3,6. Pronto, só multiplicar. Quanto é que dá a resposta? 20 vezes 3,6. Bota level max, você já está aí. Bota level max é quem? É Wesley? Quero saber quem é um bota level max, mas eu acho que é o Wesley. 20 vezes 3,6 deu quanto, gente? Aí? Fala em áudio, sabe? Por favor, alguém responde, porque eu não tenho acesso ao chat aqui para o PowerPoint. Paulo? Ninguém respondeu, vou ver se alguém respondeu no chat. Oi? É para fazer quanto que você Oi? disse para fazer aqui na calculadora? 20 vezes 3,6. 20. Passa na calculadora, não. Tenta fazer. 20 vezes 3,6, Marina Mesquita deu 72. Vamos lá. 20 vezes 3,6, 72. O que, Josias? Quilômetros por hora. A unidade diz muita coisa. Uma coisa é você colocar 72 quilômetros por hora. Outra coisa, 72 metros por segundo. Tá tudo errado, viu? Não é igual, não. Se numa hora é 72 quilômetros, quer dizer que em um segundo eu estou andando 20 metros. Eu tenho como brincar com várias unidades, certo? Mas por enquanto vamos ficar nessas aqui, quilômetros por hora e metros por segundo. Fração aí, 36 metros por segundo para quilômetros por hora. Multiplica ou divide por 3,6? Enquanto eu adiciono outra pessoa aqui. Bota level max, diga seu nome, por favor. Bota level max. Tá aqui, Wesley. Achei. Coloquei no chat, professor. É o Wesley, É o Wesley. coloquei no chat. Vem aqui. Meu Wesley. 36 metros por segundo para quilômetros por hora. A segunda é o segundo ponto aí. 36 vezes 3,6. Multiplica. Só isso dividir aí uma coisa, não. Matemática é uma ciência exata. Multiplica não é a mesma coisa que divide. Alguém com o microfone aberto, não sei quem é. Divide aí, por favor. Estou vendo lá agora. Com a porta fechando. Fechou agora a porta. Guilherme, era tu. Deixa eu ver se eu fecho aqui seu áudio. Era Guilherme. Então, gente, 36 metros, 36,6 deu quanto de vocês? 36 vezes 3,6. Se alguém puder dizer no áudio, eu agradeço. Vamos sair da tela. 36 vezes 3,6. 129. 36 vezes 3,6. Se eu não tiver errado. 109, 129,6, se eu não tiver errado. 0,6. Você fez na calculadora. Pronto, aí, tá 6. 129,6. Segundo a colega aí de vocês.
$129,6 foi o segundo. Deixa eu ver. E o quarto, terceiro, quer dizer, e o quarto, 80 km por hora, segundo, entra no primeiro ponto, né? Quilômetros por hora para metros por segundo. Eu vou pegar 80. Eu vou pegar 80 e vou fazer o quê? Dividir por 3,6. Que é igual. Quanto é 80 dividido por 3,6? 80 dividido por 3,6. Acho que alguém botou no chat, que eu vi muito aqui. Deixa eu ver se alguém colocou no chat. $80 dividido por 3,6. Estou abrindo o chat aqui, mas já está meio lento já. $22,2 de Josias. 22, acho que é isso mesmo. Que por 70 deve vir, né? O que é menos possível. Pronto, aí. Fiz 4 para vocês, certo? Quilômetros por hora, segundo, dividido por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Ok? 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 Maria, para de tirar foto, Maria. Para de tirar foto. Tá aqui, então, nós temos um exemplo de velocidade média aqui, certo? Dizendo que o Brasil voltou a ser mais alto. Ô, Paulo, a sua voz tá Vitória de travando. Santos marcou o tempo de 11 segundos e 20. 100 metros em 11. Tá travando, né? Ainda tá travando, Casalberto? Não. Tá travando ainda? Pronto, beleza. Quer dizer, dá um problema. Então, temos aqui nos slides alguns exemplos, certo? 100 metros em 11,20. Tá travando de novo. Vou até fazer um exemplo para vocês. Vamos calcular a velocidade média do Usain Bolt. O recorde mundial dos 100 metros rasos das Olimpíadas é o Usain Bolt. Certo? Vamos ver se daqui a pouco melhora. Vamos melhorar essa guia, viu? Melhorou, Carlos Alberto, aí? Agora sim. Eu acho que vocês vão ver aí que eu coloquei o Usain Bolt, o recorde dos 100 metros rasos. Ele correu 100 metros em 9,58 segundos. É o recorde mundial de 100 metros rasos nas Olimpíadas. Qual foi a velocidade média? Tem como a gente calcular? Tem. A velocidade média dele durante 100 metros.
Vocês vão ver como o cabo é rápido, viu? Como é que a gente calcula a velocidade média, gente? Tomara que não trave mais. Que é chuco, ficar travando, tem que atualizar, etc. Como é que a gente calcula a velocidade média? É a relação entre distância e o tempo. É verdade? A gente calculou até algumas velocidades médias na aula passada. É o ΔS sobre ΔT, concorda comigo? Vou até pegar a formulazinha aqui. ΔS sobre ΔT. Tem como a gente calcular a velocidade do Usain Bolt média? Tem. É só dividir velocidade sobre o tempo. Espaço sobre tempo, desculpe. E aí, qual foi a distância que ele percorreu? Ele percorreu a distância de 100 metros, não foi? A distância é 100 metros, é o ΔS. E ele percorreu isso aí em quantos segundos, Davi? 9,58 segundos. 100 metros, vou até colocar em 9,58 segundos. 100 metros, metros é distância, espaço percorrido, ΔS. 9,58 segundos é tempo. Como é que a gente calcula a velocidade média? ΔS sobre ΔT. Coloca isso na cabeça, por favor. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Distância ou espaço sobre o tempo. Deslocamento sobre o tempo. Não ao contrário. Viu? Distância sobre tempo. Quanto é a distância? 100 metros. Ou vocês acham que distância é 9,58 segundos? Não pode, né? Uma distância daqui para o meu portão aqui, eu meço em segundos? Não. Tomara que vocês estejam me ouvindo bem. Tomara. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Não, ninguém reclamou, acho que tá tudo ok. Certo? Então, pela unidade, vocês têm que saber qual é a grandeza, tem que começar a saber. Se eu digo 100 metros, metros é o quê? Unidade de comprimento, distância, deslocamento na física. Segundos, opa, unidade de tempo. Então, eu sei que o espaço, a distância é 100 metros e o tempo é 9,58 segundos. Para saber a velocidade média, é só dividir um pelo outro. O espaço, 100 metros, dividido por 9,58 segundos. Não ao contrário, por favor, não é 9,58 por 100. É 100 dividido por 9,58. Ciência exata matemática. Só dá certo se você fizer 100 por 9,58. Certo? Por favor, me dê a resposta aí. Quanto é 100 dividido por 9,58? Só para eu colocar aqui na resposta. E a gente vê quanto é a velocidade da bala lá, do Usain Bolt. Do raio, né? Chama ele um raio. Quanto é 100 dividido por 9,58? 100 dividido por 9,58. Aí, ó. Duas casas decimais, nós temos que colocar quanto? 2 zeros lá no 100, não é verdade? Não é verdade? Então, se vocês forem dividir no lápis, você tem que colocar 2 zeros no 100 lá e tirar a vírgula. Então, vai ser 10.000 dividido por 958. É a mesma coisa. Quanto é 100 dividido por 9,58? 100 dividido por 9,58. No meu conta, na minha conta aqui deu 10,43, aproximadamente. 10,43 metros por segundo. Aí a velocidade média dele. Vocês entenderam, gente? Vocês entenderam essa continha aí? Mais ou menos. Mais ou menos? Por que o menos? Onde foi a dúvida? É porque eu não lembro o que é triângulo.
O triângulo é variação. É variação de Ok. distância. Ou você pode colocar aqui, Carlos Alberto, olha. Aqui eu já dei quanto foi a variação. Ele saiu do 0 para o 100, entendeu? É uma variação. Distância é variação de 2 pontos, não é verdade? Se eu saio do 30 e chego no 60, quanto foi a variação? Responda para mim, por favor. Se eu saio do ponto 30 e chego no ponto 60, quanto foi a variação dos pontos? E quanto foi? Outra pessoa quiser responder, se eu saio do ponto 30 e chego no ponto 60, eu variei de quanto? 30. Se eu saio do ponto 30 e chego no ponto 100, de quanto foi a variação? Setenta. 70. E se eu saio na resposta aqui do ponto 0 e chego no ponto 100, que foi o 100 boi? Tá? A largada é o ponto 0. A chegada é o ponto 100. Se eu saio do 0 e chego no 100, eu variei de quanto? 100. 100. Tá aqui, ó, Carlos Alberto. 100. Porque aqui, eu vou até colocar aqui em parênteses, para vocês verem. E onde é que saiu esse 100? Foi 100 menos 0. Ponto final, ponto inicial. Lembra disso? S e S0, que a gente fez exemplos na aula passada. Porque 100 menos 0 é 100 metros. Eu já dei a variação, já. E 9,58 veio de quê? 9,58 ele chegou lá no final. Mas ele saiu no tempo 0, é largada. Não é verdade? Pá! Quando o cara explode lá aquele negócio, é o 0. Sai do 0 e vai correndo o tempo. Quando ele chegou no ponto 100, o reloginho marcou 9,58. Então ele variou de 0 a 9,58. A variação foi de quanto? 9,58. Então, se você tem 100 dividido por 9,58, significa que ele percorreu, uma média, em cada segundo, ele percorreu mais ou menos 10 metros. 10 metros é mais ou menos 2 salas, oitavo A e oitavo B juntas. Imagina o comprimento. Você pega a parede lá de trás do oitavo A até o oitavo B no quadro. Ali tem mais ou menos 13 metros. Pode sentar nesse aqui. Nossa. Ali tem mais ou menos 13 metros, certo? Ou seja, 10 metros o cara percorreu em um segundo, mais ou menos o oitavo A e o oitavo B juntos. Um pouquinho menos. Imagina como o carro corre. Num segundo, ele sai do quadro do oitavo B e chega lá na parede de trás do oitavo A. Mais ou menos, né? Que mais ou menos uma sala tem 6 metros, fica 12, mais ou menos. Um pouquinho menos do quadrado. Entenderam aí? Isso é o que ele percorreu em média. Claro que no começo ele percorreu menos, que vai ganhando velocidade, né? Quando chega ali no pico, depois de 50 metros, é isso aí que ele percorre. Em cada segundo ele está percorrendo 10 metros. O cara é rápido. Imagina aí. Um segundo, passou. É uma bala mesmo. É um raio, vamos dizer assim. Ok? Vocês entenderam aí? Então a gente calcula a velocidade média de Usain Bolt. Calcula a velocidade média de Usain Bolt na prova, acho que foi na Olimpíada de Londres, eu acho. Ou foi no Mundial, não sei. Certo? Página 153, movimento uniforme. Página 153, movimento uniforme. Então, vocês já sabem calcular a velocidade. Se quiserem, eu faço mais algum exemplo. Aqui tem alguns, certo? Percorreu 7 km em 1 hora e 20 minutos. Opa, quero fazer isso aqui com vocês. A distância, Carlos Roberto, 7 km, já é a variação, né? Acho que foi uma maratona. Não. Aqui. Vamos ler aqui esse exemplo aqui. No slide 28.
A distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é de 7 quilômetros. Foi aí. Gosto muito dessas cidades aí. Muito, muito mesmo. Olinda, principalmente. Eu venho aqui, eu sei onde é isso aqui. Às vezes eu vou lá para a Sé e fico só viajando lá em cima, olhando. Supondo que um ciclista gasta 1 hora e 20 minutos pedalando entre as duas cidades. Opa! 7 quilômetros é distância, não é? 1 hora e 20 minutos. Vocês acham que é o quê? Velocidade ou tempo? Eu acho que é tempo. Tempo. 1 hora e 20 minutos, né? Opa, mas temos um detalhezinho. Nós temos hora e minuto juntos. Ou trabalhamos com hora ou trabalhamos com minuto. Os dois não dá. Nesse caso aqui, no sistema assim, nós vamos... Melhor trabalhar com minutos. Eu entendo esse caso, né? É Transformar os dois. melhor, é melhor trabalhar com minuto. Transformar em hora, Eu aí acho vai melhor trabalhar com ficar... hora, né? Eu acho melhor trabalhar com hora. No sistema SI, você vai ter que trabalhar com hora. No sistema internacional, você vai ter que trabalhar com hora. Então, você vai ter que transformar esse minuto aí para hora. Já já a gente vê como transforma. Qual a velocidade média? Não, isso aqui. Qual a velocidade média do percurso? Eu não vou tirar, eu vou tirar esse negócio descansar, certo? Qual a velocidade média do percurso? Opa, então vamos ver os dados aqui que a gente tem. Isso aqui eu vou tirar também. Por que eu vou colocar quanto, gente? Vou colocar 30. Vamos facilitar os cálculos, certo? Aqui. Pronto. Vamos facilitar, né? Transformando 1 hora e 30 minutos para hora, aí o detalhe que eu quero vocês prestem bastante atenção. Eu tenho que transformar tudo para hora. Para ficar no sistema SI. Tudo para hora. Se eu quiser transformar tudo para hora, eu vou mexer nesse 1, gente, numa 1 hora. Para que eu vou transformar 1 hora em hora, se eu já tenho? Não é verdade? Para que eu vou transformar se eu já tenho? Eu vou pegar e transformar só quem? 30 minutos para a hora. É verdade? Eu só vou precisar transformar 30 minutos para a hora e depois somar com 1. Então vamos lá, 30 minutos para hora. Minuto para hora eu faço o quê, hein? Divido por 60, né? Deixa eu fazer aqui embaixo para ficar mais organizado. 30 minutos para hora. Aí eu faço o quê? Pego 30, lá do começo do ano, e divido por 60. É verdade? Minuto para hora eu divido por 60. Que é igual a quanto? 0,5 horas. Opa, já transformei. Então aqui em cima ficou 1 hora, eu tenho que separar, não é junto, certo? E o 30 minutos agora passou a ser quem? 0,5 horas. Pronto. 1 hora e 30 minutos é a mesma coisa de 1 hora mais 0,5 horas. Aí eu fiquei tudo na mesma unidade, hora em hora. Da soma dos números decimais, como é que a gente soma 1 com 0,5? Vírgula abaixo de vírgula. Não é verdade? 1 mais 0,5, eu acho que dá 1,5. 1,5 horas. Pronto. Então, o que era hora em minuto, eu transformei tudo para hora. 1,5, que é a mesma coisa. 1 hora e 30 minutos é a mesma coisa de 1,5 horas. Tá vendo que eu não mexi no 1, que já era em hora? Para que eu vou transformar hora para hora? Se é a mesma coisa. Responda, por favor, se vocês entenderem isso aí. Por favor, se puderem responder no áudio. Sim. É porque o povo tá falando no chat, eu acho. Eu não consigo ver o chat, eu não consigo ter acesso. Eu tenho que sair da tela e voltar, sabe? Josias, eu trabalho com horas por sistema SI, certo? Senão a resposta vai dar quilômetros por minuto. Mas no sistema SI tem que ser quilômetros por hora. Por isso que eu trabalhei com hora. Entendeu?
Então, eu tenho o quê? O ΔS. Eu tenho o ΔS, Carlos Roberto. A distância? 7 quilômetros. Não interessa se eu sair, por exemplo, do 43 e cheguei no 50. Deu 7. Não interessa se eu sair do 41 e cheguei no 48. Também é 7. Não interessa qual é o ponto inicial ou o ponto final. Interessa o quê? Que a distância entre esses pontos é 7 quilômetros, a variação. Então, eu já estou dando a variação. Ó. Não estou dando o inicial nem o final. Já estou dando o valor da variação. O marco zero, por exemplo, no Recife, pode ser 50. E o marco zero em Olinda pode ser 57. Se eu fizer a diferença, vai dar 7 quilômetros do mesmo jeito. Certo? Já estou dando o valor da variação. Não precisa fazer um menos o outro. Já dá a resposta. Então, a distância é 7 e no tempo de quanto? 1,5 horas. Então, se eu dividir 7 por 1,5, a resposta certa, eu acho que foi um ciclista, foi? Foi. A resposta, mais ou menos, é de 4,66 velocidade de quilômetros por hora. Josias, se eu tivesse colocado em minutos aí, dava 90 minutos. A resposta seria quilômetros por hora? Não seria. Seria outra resposta. Não seria 4,66. E a unidade ficaria quilômetros por minuto. Certo? Em quilômetros por hora, a velocidade média foi de 4,66 quilômetros por hora. Se quiser anotar, tá aí, mas está nos slides que já estão. Acho que já estão no Classroom. Deixa eu salvar aqui. Beleza? Entenderam aí? Entenderam? Sim. Beleza. Então, cuidado quando você tiver dois tempos aí, certo? Tempos diferentes. É muito comum isso. Minuto e segundo, né? 1 minuto e 30 segundos. 1 minuto e 20 segundos. Então, você tem que trabalhar com minuto e segundo. Aí, com quem é que eu vou trabalhar? Aí, veja o problema. O problema está dizendo o quê? Eu quero que seja metros por segundo, ou metros por minuto, ou quilômetros por hora, ou quilômetros por minuto. Dependendo do problema, você vai ter que transformar, deixar numa unidade só. Aqui, nesse caso, nós deixamos tudo em hora. Certo? Aqui ele não pediu, né? Ele pediu no percurso? Não. Aqui ele não pediu, ó. Mas eu vou pedir aqui em quilômetros por hora. Neste percurso. Pronto. Aqui eu já pedi, obrigatoriamente, a resposta tem que ser em quilômetros por hora. Aí você tinha que, obrigatoriamente, viu, Josias? Não escolha, não. No problema pediu para ser quilômetros por hora, a resposta tem que ser em quilômetros por hora. Tá aqui, certo? Faz essa aqui também. O menino sai de sua casa e caminha para a escola. Vamos fazer o seguinte, nós vamos dar movimento uniforme. Não, na próxima aula a gente faz a revisão. Mas nós temos, acho, só 2 exemplos. Esse aqui? Não, esse aqui é outro exemplo. Eu vou apagar esse slide e vou deixar só esse aqui. Ele sai de sua casa e caminha para a escola, dando em média um passo por segundo. Se o tamanho médio do seu passo é 40 centímetros, e ele gasta 5 minutos no trajeto, a distância entre a casa e a escola em metros é de... Fica para casa, certo? Esse e... Aqui já tem a resposta. Não, já tem a resposta já. Compra esse bebê reborn. Não, posso comprar. Esse aqui? Não compro nada não, pelo amor de Deus. Pai, só quando você tiver dinheiro. Ih, tá difícil. Certo, vai lá. Vamos deixar isso aqui para daqui a pouco. Vamos dar logo o movimento uniforme, que vai precisar dele para isso aqui, mais ou menos, certo? Página 153. E já tem aqui a resolução. Tamanho médio é um passo por segundo, gasta 5 minutos, quantos passos, e etc. Vamos lá. Que envolve mais coisas nesse exemplo aqui. Então, eu vou colocar outro slide para a gente ver. Pronto. Aqui, movimento
uniforme. Página 153. Eu não estou vendo o que tem na página 153, mas preste atenção. Quando eu falar de movimento uniforme ou movimento retilíneo, eu vou deixar só o movimento uniforme, certo? Eu vou deixar assim, movimento retilíneo uniforme. Ou chamado MRU. Certo? Que pode ser movimento curvilíneo uniforme, né? Mas assim, movimento uniforme. Vou tirar isso aqui. Pode ser curvilíneo. Qual é a principal característica do chamado movimento uniforme? Preste atenção. A velocidade. Eu até destaquei velocidade, viu, Carlos Alberto? É constante. Não muda. O movimento dito uniforme, qualquer que seja, se for retilíneo ou curvilíneo, a velocidade daquela matéria, daquela partícula, ela é constante. Isso aqui é extremamente importante. Qualquer que seja o movimento uniforme dentro da mecânica... Professor, Oi. a chamada. Oh, valeu. Vou fazer aqui. Vamos lá. Amanda Raquel, Ana Bia Vale, Ana Cecília, Ariane, Wesley, Carlos Roberto, Davi, que eu não sei se é o Otávio ou o Cardoso, por favor me digam. Eu acho que é o Cardoso. Eduarda Tavares, Gabriel Ezequias. Coloco hoje, viu, Ariane? Eu já disse na aula passada, né, que é estudo dos movimentos, mas eu vou colocar as páginas bem direitinho, certo? Gabriel Ezequias, Indira, Jerônimo, João Augusto, João Vinícius, Josias, Letícia G, Maria Eduarda Fonseca, Hardman, Maria Luísa, Maria Luísa Silva, Mariana Saldanha, Marina Farias, Marina Mesquita, Danilo, Pedro Manuel, Vinícius Felipe, Vitória Pacheco, Yuri Fernandes. Pronto. Já pode saber quem foi chamado. Tá bom? Já pode sair quem foi chamado? Já pode sair quem foi chamado? Não, acabou a aula? Não acabou a aula ainda não. Ainda tem 14 minutos ainda. Se você quiser sair... Já tem 14 minutos de aula ainda. Se quiser sair, eu não vou proibir, né? Então, no movimento uniforme, a velocidade é o quê? Constante. Isso quer dizer que uma coisa constante, ela não muda. Certo? Quer ver o que é que está dizendo aqui? Você já andou de bicicleta em um local plano sem mudar o modo como pedale sem frear? Vamos supor que em um passeio de bicicleta, em um trajeto reto e plano, você tenha mantido as pedaladas em um ritmo constante, percorrendo a distância de 6 metros a cada segundo. Nesse movimento, sua velocidade foi 6 metros por segundo. Concorda comigo? Você percorre 6 metros a cada segundo, 6 metros por segundo, 6 dividido por 1, 6 metros por segundo. Que multiplicado por 3,6 é igual a 21,6 km por hora. Vou colocar aqui, ó. Quanto tempo a gente tem? 3 minutos, tá? Digamos que você tem, por exemplo, é o exemplo do livro. Percorrendo 6 metros a cada segundo. Certo? Então, por exemplo, eu tenho que colocar isso aqui, eu tenho que fazer. Vai demorar um pouquinho, mas não tem problema não, certo? Quando eu faço uma retinha para vocês, vocês entendem bem direito. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma forma... Eu tenho aqui uma reta, estou pedalando, o cara está pedalando aí, né? Aqui é o saldo chamado do ponto zero, certo, Carlos Roberto? Não sei nem se ele está aí ainda.
Eu coloco... Eu tô. Ah, não, ó, fica aí. Sei que é sexta-feira, mas, né? Aí, Ctrl V. Eu vou ter que desenhar, mas não. Na sexta ainda, né? Dizer que esse ponto aqui também tá no mesmo. Não. Um pouquinho mais para frente. Pronto, tá mais ou menos na mesma distância. Ctrl V. Não, digamos que eu tenho esse percurso aqui, certo? Aí aqui eu vou colocar uma caixa de texto. Aqui é a partida. Ponto de partida. É o start. Tá até em inglês. Start. Tá bom. Pronto, iniciou aqui. Se eu estou percorrendo 6 metros a cada um segundo, aqui em cima é o ponto 6. Concorda comigo? O start é o ponto 0, o tempo 0. 0 e 0. Aí aqui seria o quê? Esse segundo ponto, o ponto 6. Concorda comigo? Já não era o start, já seria o ponto 6 metros. Está percorrendo 6 metros em um segundo. E aqui o tempo de quanto embaixo? Aqui estou em cima colocando os pontos, e aqui em cima é o tempo que ele chegou, certo? Vamos ver. Olha como está ficando bonitinho. E aqui o tempo de quanto? Tem falta de Sara também. Sara não veio hoje, né? Ctrl V. Ctrl V. Ctrl V. E aí, me responda para mim, esse segundo ponto, seria qual o valor dele? Era 6? 6 metros a cada segundo. Então, embaixo tem os tempos, ó. 6 também? Peraí, o quê? Não, ali no outro vai ser 12, porque já... Aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, ó. Pronto, eu vou colocar aqui embaixo os tempos para ficar bem melhor, certo? No segundo, aqui já é o ponto 2 tá segundos. travando agora. E aqui já é o tempo... Ixi, Maria, o que é bom? E aqui já é o tempo 3 segundos. Tomara que não esteja mais travando, não. 6, 6, 6. E aí aqui em cima, se eu estou a cada segundo, eu estou percorrendo 6 metros. Num segundo é 6. E aqui no ponto 2 segundos, seria quanto? 12. Concorda comigo? Aqui no terceiro ponto, no 3 segundos, seria quanto? 18. Concorda comigo? Ou seja, eu estou variando de 6 em 6 metros a cada segundo. Está travando ainda, Casalberto? Acho que não está mais não, né? Tá um pouco. Certo, mas vamos lá. Então, aqui seria esse percurso do ciclista aí, ó. A cada segundo, a distância variando de 6 em 6, ó. Né? 6 em 6. Para qualquer ponto que você faça a velocidade sempre vai ser... Coloca aqui. Velocidade média do percurso. A velocidade média do percurso vai ser o quê? 6 dividido por 1 é igual a 6 metros por segundo. Constante. Né? Desse ponto 1 para o ponto 2, quanto foi a variação? 6 em 1 segundo. 6 metros por segundo. Do ponto 1, 2 para o ponto 3. Quanto foi a variação? Do 6 para o 12? 6. Em quanto tempo? 1 segundo. 6 dividido por 1? 6. Do ponto 3 para o ponto 4. De 12 para 18. Quanto é a variação? 18 menos 12? 6. Em quanto tempo? 1 segundo. Quer dizer que tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, a velocidade média foi constante. Não mudou. Sempre a mesma. Isso quer dizer que esse movimento é dito uniforme.
a velocidade é constante, e outra coisa, o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. O móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Essas são as duas características do movimento dito uniforme. Vocês estão ouvindo bem aí, então? Sim. Pronto. Então, o que é um movimento uniforme? É um movimento em que o móvel, a velocidade do móvel é constante. Isso significa que duas coisas, que ele está percorrendo espaços iguais, está aqui em cima, olha. Não são os pontos iguais, são os espaços. Do início para o 6, 6. Do 6 para o 12, 6. Do 12 para o 18, 6. Espaços iguais em tempos iguais. Do 0 para o 1, 1. Do 1 para o 2, 1. Do 2 para o 3, 1. Então, as variações de espaço e de tempo são iguais, ou seja, está percorrendo espaços iguais em tempos iguais. Isso quer dizer que a velocidade vai ser constante, não muda, e diferente de zero. Se a velocidade for zero, o movimento do bicho está parado, né? Pronto, está aí o movimento uniforme. Aí vamos ver o que é que tem dizendo aqui. Em uma situação como essa, você se manteve em movimento uniforme. Isto é, a cada segundo você percorreu exatamente a mesma distância. Quando isso acontece, podemos afirmar que a velocidade é constante. Todo movimento em que a velocidade é constante, esse movimento é dito uniforme. É como se fosse daqui para Fortaleza com 100 km por hora, não freasse, não acelerasse. 100. Piloto automático. Se a velocidade é constante, você percorreu aquilo ali no movimento uniforme. Daqui para Tibau, 80 km por hora, uma velocidade boa, né? Não precisa ser mais rápido que isso, não. 90, por aí. Aqui para Tibau, seu pai ou sua mãe, acelerador, nem acelerava nem freava, ficava constante. 90 km por hora. Até Tibau. Se você percorreu de Mossoró para Tibau, exatamente todo o movimento 90 km por hora, a velocidade foi constante? Foi. Quer dizer que você percorreu essa distância no movimento uniforme. Vocês entenderam aí? Ficou alguma dúvida do movimento uniforme? Claro que eu vou dar mais coisa na próxima aula, viu? Mas se ele para por um tempinho bem rápido, já não vai... Se você aumenta a velocidade ou diminui, mesmo que seja pouquinho, aí esse movimento que você aumentou ou diminuiu deixou de ser uniforme. Ele passou a ser um movimento acelerado. É o tema da página 155. Aí o movimento deixou de ser uniforme e passou a ser um movimento acelerado, porque a velocidade variou. Se a velocidade varia, não é mais uniforme. Para mais ou para menos, viu, Calber? Se você acelera ou você freia. Aí esse movimento deixou de ser uniforme. Naquele espaço, naquele percurso ali, deixou de ser uniforme e passou a ser um movimento variado, vamos dizer assim. Certo? Para casa, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. De olho no tema 150, nós resolvemos. De olho no tema página 154. Daqui a pouco começa a aula do nono, a outra. Para casa. Vou colocar aqui. Pia, Paulo explicando o movimento em Pia, Pedro Arthur. Arthur, pelo amor de Deus. Ó. Para casa. De olho no tema. Não, ainda não. 9h50 só, mano. De olho no tema. Página 154.
Página 157. 1, 2, 3, 4. Tá? Dá para vocês fazerem isso daí. Ok? Ok, gente? Na próxima aula a gente corrige. Você vai acabar já? Já 9h50, eu vou desejar para vocês Então eu vou sair. bom final de semana. Tá aí a atividade para quem quiser fazer. E a gente vai corrigir na próxima aula. Ok? E o roteiro eu vou colocar lá no Classroom. Mas eu vou dizer para vocês agora. Um roteiro, mas eu vou colocar lá. Unidade 6. Unidade 6. Tema 1 e 2. Roteiro. Saiu? Saiu a maioria. Roteiro. Unidade 6. Tema 1, 2 e 2. Pronto. Eu vou colocar lá no Classroom, certo? Ok? Bom final de semana. Vocês podem sair aí que eu vou continuar a aula do nono. Oi, irmão. Opa. Não tem nada não, compra outra. Você não sabe como é que compra. Isso aí sua mãe sabe. Onde é que vende? Loja de maquiagem. De criança? Criança, adulto. Pedro Arthur, se tiver aí ainda, você manda a galera voltar aí, viu? Quem quiser entrar, a gente continuar. Não, tá aí ainda não. Ele.